Episódio 71 do Divanciane PJ, toda quarta-feira no Spotify, nas suas plataformas prediletas. Hoje tenho a honra de estar aqui com a Maria Eduarda da Pentes. Falei certo, né? Isso, exatamente. Às vezes eu leio muito a respeito da marca e cometo uma gafe aqui no ar. E Duda, posso te chamar de Duda? Claro, e primeiramente muito obrigada pelo convite. Imagina, Tô uma super honra. feliz de estar aqui. Eu passo pela loja da Pentes há muitos anos, assim, na frente do Oscar Freire. É uma Sim. loja que existe há 6 anos, mais ou menos. A loja, eu acho que aqui, na verdade, a gente, né, o primeiro ponto dela ela foi uma pop-up, também na Oscar Freire, mas um ponto menor. E a gente mudou para o ponto permanente, que é a loja hoje, em abril de 2019. Então, acho que a gente vai fazer aí fez 4 anos agora, então. Eu me lembro que a loja era rosa, meio millennial. Eu me lembro do rosa millennial da primeira pop-up. E foi muito interessante, porque eu tenho uma filha que não menstrua ainda, mas está a ponto de menstruar. E eu estava até lendo um livro de antropologia chamado A Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres, que falava sobre os índios Guayaqui e falava que o momento da menstruação, como o momento da menstruação era um momento da separação. Sim. Quando a mulher menstruava, quando a menina menstruava, né? Porque a pessoa menstruou necessariamente, ela se transforma numa mulher imediatamente. Sim. Mas quando a pessoa menstruava, acontecia uma cisão. E essa pessoa tinha que se afastar do pai. Eu estava lendo sobre isso ontem, por coincidência eu conversei contigo hoje. Ela tinha que se afastar do pai e se separava do núcleo familiar daquela oca para ir viver em outra oca por conta dessa fratura que existe no momento. Sim. Em que até por uma questão de incesto, tabus de incesto e tudo mais. Então, como o momento da menstruação, e eu comecei a falar isso com minha filha, eu até perguntei para ela essa semana, você vai me contar quando você menstruar? Porque normalmente um pai não sabe disso, né? Quando que você... Não é um papo que você troca... A filha troca Sim. com o pai. Normalmente ela troca Mas com a que mãe. bacana que você estimula isso, porque não é só uma relação, às vezes, filha com o pai, também com a mãe. Isso a gente vê muito presente. Quando a gente lançou a linha Teen para focar em primeira menstruação, a gente fez muito focus groups, né? De pais com filhos. E a gente viu que... se eu não me engano, era 87% das meninas que estavam em vários focus groups que a gente fez, mas elas nunca perguntaram para os pais algum tipo de informação. Sempre era procurando na internet, procurando no Google, e que muitas vezes elas tinham acesso a informações que nem corretas ou verídicas eram. Mas que bacana que você, né, cria essa abertura e abre esse diálogo com ela, porque no final é uma fonte de apoio. E hoje de manhã ela tava super brava comigo, porque eu tô abrindo um lugar que chama Love Cabaré, e ontem teve uma performance de BDSM. E eu não sabia, eu queria mostrar pra ela, porque, enfim, eu tô atrapalhado, eu tô na semana com ela, então eu tirei ela da escola, ela foi a gente tava ensaiando e não sei o quê. E aí tinha uma apresentação de BDSM e eu fiquei um pouco envergonhado. Mandei ela pra casa antes, com a babá, não sei o que. Eu não queria que ela visse a performance de BDSM. Hoje de manhã ela me perguntou, e como foi ontem? Aí eu falei pra ela, ai filha, eu não sei, eu tô sem esse jeito de te mostrar. E ela ficou muito brava comigo. Ela falou assim, você sabe que eu tenho educação sexual desde a 4ª série, eu tô na 6ª. Você acha que eu acredito o quê? Que os bebês chegam de cegonha? Eu falei, eu não acho isso, mas tem outras coisas, tem outros campos que vão além da sexualidade que eu não sei se eu tô preparado pra ter essa conversa com você agora. Não é sobre você, é sobre mim. E ela ficou brava, juro por Deus, ela chegou na escola brava porque eu não quis entrar nesse assunto com ela. Então é interessante porque... Gente, já sou super fã dela. Nossa, ela me deu mó ralo independente hoje. Pra frente, não, que bacana, fala o que pensa. E se você não tem esse tipo de conversa, ela vai aprender ou do jeito errado, Concordo. Ou ela vai aprender, sei lá, googando. Eu acho que tem que ter essa... por mais que essa seja abertura. Desconfortável pra mim, muitas vezes, porque é a minha bebê, né? E ela tá virando uma mulher. Sim. No caso, ela tá virando uma mulher porque ela se identifica como cis mesmo. Sim. Então, que não necessariamente, é outra coisa que a gente vai discutir aqui, não necessariamente um corpo que menstrua é uma mulher. Sim. Né? Vocês têm até cuecas que são pro período menstrual, né? Isso, exatamente. Mas, Duda, me conta uma coisa, como que você começou? Qual que é o teu percurso? Qual foi a tua caminhada até a Pentes? O que você fez? Bom, pessoalmente, eu sempre fui uma pessoa que eu tive muita alergia a absorvente descartável, eu tinha muita irritação. Então, eu acho que ao longo dos anos, eu fui criando uma relação muito negativa com o período menstrual. Era sempre um período que eu não queria que chegasse, porque era um período que eu sofria, justamente por ter muita alergia. Então, sempre foi uma coisa, assim, que foi vamos dizer assim, me assombrando com o tempo.
E depois que eu me formei em administração de empresa, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, mas eu vi que não tinha nada a ver comigo. E quando eu fui, entrando nessa questão, eu tô com vontade de empreender, esse espaço da menstruação era um espaço que me interessava, porque eu não estava só, empreendendo e fazendo alguma coisa que eu estava com vontade de seguir. Eu estava também falando de tentar resolver uma dor que eu tinha, uma dor pessoal que eu tinha. E tendo uma dor que eu passo, eu acho que eu tinha muito mais propriedade até para falar sobre isso, para desenvolver algo que realmente me atendesse no caso da minha dor. E eu lembro que na época também a gente ficou muito nessa questão. Existe espaço para um produto tão novo como esse no mercado? E eu acho que a partir disso a gente começou a fazer muita pesquisa. Até hoje, na Pentes, tudo que a gente vai lançar, a gente faz muita pesquisa de mercado, mas principalmente para lançar uma categoria totalmente nova, uma tecnologia totalmente nova, a gente se apoiou muito nisso. E as pesquisas na época mostravam que 90% das pessoas, elas estavam insatisfeitas com os métodos que existiam no mercado na época. Então isso foi ali, final de 2015, começo de 2016, quando isso aconteceu, Então já faz um tempo. E aí foi validada a questão de, sim, tem um gap de mercado, tem um espaço de mercado, mas por que as pessoas estão tão insatisfeitas, Porque é um número extremamente relevante de insatisfação. E aí a gente viu que era muito voltado pela questão do desconforto dos produtos que existiam na época, a questão também de vazamentos, Então, funcionalidade do produto, a questão da sustentabilidade, que hoje eu acho que a gente vê cada vez mais as pessoas falando de sustentabilidade, mas há anos atrás eu não imaginava que era algo que ia aparecer como uma dor ou uma insatisfação do mercado. E a questão também de economia. Por majoritariamente os produtos naquela época eles serem descartáveis, ele exigiam um desembolso mensal ou quase que mensal para você ter acesso a produtos menstruais. Então era uma união, tinha outras coisas, mas era uma união de desconfortos, de dores que formavam uma grande insatisfação. E eu acho que a gente se apoiou muito nessas causas para criar o nosso próprio produto. Eu acho que a gente sentiu uma responsabilidade muito grande, porque a gente foi a primeira marca da América Latina a lançar essa categoria, então a gente sentia essa pressão de fazer algo bem feito, mas que também passasse, resolvesse, ou pelo menos amenizasse cada uma dessas dores que existiam. Então a gente criou a calcinha, que é uma calcinha reutilizável, então nesse sentido de não geração de lixo, ou seja, sustentabilidade, fazia muito sentido na época. Na questão também da economia, do não desembolso mensal. Também fazia muito sentido, porque hoje a calcinha, a curto prazo, ela pode parecer mais cara, mas se você coloca a médio e longo prazo ali, a gente faz um cálculo de mais ou menos 7 meses para frente, já é uma calcinha que se paga e começa a trazer economia para o dia a dia. E também a questão da tecnologia em si. Tinha que ser uma tecnologia muito, muito boa. Então, isso a gente ficou muito tempo trabalhando. A gente fez 48 protótipos de produto até chegar ao produto final. E hoje a nossa tecnologia ela absorve até 2 vezes mais que um absorvente descartável. Então, isso também foi um ganho muito grande. E claro, tudo isso nesse formato mais de calcinha, porque é algo que a gente, nessa questão de conforto, de parecer um dia comum, essa percepção ajudava muito através do conceito de ser uma calcinha, até porque todos os produtos menstruais hoje eles precisam de uma calcinha para ele ser utilizado, um absorvente, um coletor, um absorvente interno, tudo você usa com uma calcinha. Então também foi um produto que na época a gente viu, parecia ser muito prático, parecia que ser uma categoria que ela tinha de tudo para crescer. Então foi assim que começou. Mas aí você está no mercado financeiro, insatisfeita. Você tem uma dor pessoal, que eu acho que é o melhor jeito de você começar a empreender, não ficar fantasiando com o público-alvo, ficar fantasiando em problemas. Você partir de uma dor pessoal, eu sempre acho que a chance de dar certo um negócio, um serviço, um produto é maior. Concordo. E aí você estava insatisfeita com o mercado financeiro. Você já tinha essa dor pessoal dos produtos menstruais não te atenderem. Como que foi essa transição? Você foi demitida? Você pediu as contas? Você foi fazer um sabático? Não, eu realmente pedi para sair porque eu acho que às vezes no mercado financeiro você tem que seguir as regras da empresa do que a empresa acha que vai ser melhor para o cliente. Você tem que bater meta, você tem que diversificar os produtos, tem que vender um pouco de tudo. Então
Isso não me fazia bem, porque muitas vezes não é porque era o melhor para o cliente, para aquele perfil de cliente. Claro que tem essa análise, mas muitas vezes eu via a gente dentro do ambiente de trabalho fazendo coisa porque você tinha que bater uma meta do lugar onde você trabalhava. E aquilo, para mim, começou a me incomodar. E aí foi por isso que eu comecei a dar passos para trás e falei, gente, por que eu não faço uma coisa que eu acredito e que eu vou fazer, né? Ou pedir opinião sempre da minha equipe pra gente fazer num espaço que todo mundo se sinta confortável com o que a gente tá fazendo, com o que a gente tá oferecendo. E que sempre tudo que a gente vai oferecer, ele sempre seja positivo, seja na parte de qualidade de vida, seja na parte do impacto ambiental, seja na parte de saúde. Então, sempre levar para o positivo e sempre de uma forma muito ampla. E aí, quando você resolveu se afastar do teu antigo emprego, você comprou, já tinha algum produto análogo na gringa? Você tinha? Tinha, então a gente se inspirou muito no conceito da calcinha absorvente, porque lá fora, nos Estados Unidos, existia uma calcinha que ela parecia uma calcinha absorvente, mas na verdade ela era uma calcinha impermeável. Era uma calcinha para você usar junto com um coletor ou com um absorvente interno. E aí, se esse coletor... Impermeável? Se esse coletor ou esse absorvente ele vazasse, você ainda estava com uma calcinha, né, impermeável que ajudava a segurar ali fluxo, qualquer tipo de líquido ou fluxo que vazasse, e você estava mais segura por causa disso. Mas eu acho que você não resolvia muito o problema do desconforto, você não resolvia o problema da sustentabilidade, você não resolvia o problema do desembolso mensal. Então, o conceito parecia muito bacana, mas ele precisava ser melhorado. Então, foi por isso que foi tão desafiador a gente chegar na parte da tecnologia de absorção. Porque não existia um case muito bem consolidado ainda que a gente pudesse até se estudar e se aprofundar mais para agilizar, talvez, o processo. Não tinha nenhum produto como a Pentes na gringa que fosse uma calcinha absortora, que já tivesse a capacidade de absorção? Com capacidade de absorção com o que a gente criou na época, não. Que massa! Eu não sabia. Então é uma tecnologia brasileira, que vocês desenvolveram. Sim, a nossa tecnologia ela é proprietária, ela é patenteada hoje. Não só, né, a tecnologia pelas camadas dos tecidos inteligentes que ela utiliza hoje, mas também pelo processo de costura que hoje ele é feito. Hoje a nossa calcinha também ela tem um processo que ela ajuda a guiar o fluxo quando ele entra no forro, ajudar a guiar o fluxo justamente para usar toda toda a superfície que tem tecido. O forro, você usar como inteira. E aí fazer com que o produto dure mais, né? Você consiga passar mais tempo com a calcinha. Ô Duda, para você fazer essa engenharia, porque é um trabalho de engenharia pesado. Sim. Né? É científico, não é brincadeira. Tá, você fala assim, tá, eu quero... Na gringa existem alguns produtos, é uma calcinha impermeável, que na verdade vai só criar uma espécie de rede de proteção para que o fluxo não pare na roupa, né? Que também tem essa coisa tão outro tabu também, né? Da mulher menstruar e ela aparentar que tá menstruando por uma mancha no jeans, que é o terror. Imagino que seja alguma coisa que assombre todas as mulheres. Sim, para muitas mulheres é muito frustrante. Por isso que o assunto também é tão tabu. Porque, né, as pessoas elas têm muito medo que aconteça, que vaze. E tem vergonha de falar sobre o assunto. Se vazou, se não vazou. Imagina se isso é difícil para uma mulher, imagina como não é para um homem. Sim. Um homem que menstrua e a menstruação vaza. Deve ser, nossa... E aí, beleza, aí você fala assim, bom, eu tenho que desenvolver esse produto, tenho que encontrar quais são os tipos de tecidos que vão ser absorçores. Eu imagino que você use uma tecnologia de múltiplas camadas. Exatamente. Com um desenho interno para distribuição do fluxo líquido, né? Exatamente. A primeira camada é uma camada de toque seco, né? Justamente para você não ter essa sensação de umidade, que é algo que também incomoda muitas mulheres, principalmente utilizando absorvente. Depois, as próximas camadas você vai ter de absorção. E a terceira, ela é impermeável justamente para fazer com que o líquido não passe pro outro lado da roupa. Na hora de você estudar a estrutura desse... Onde que você foi procurar ajuda? Por exemplo... Não, mas você contratou engenheiras, imagino. Não, nesse sentido eu tive muita dos dois lados, né? Eu tenho uma sócia hoje, ela é americana, na verdade, a Emily.
Ela tinha muitos amigos também que moravam fora, que trabalhavam no ramo de lingerie e que muitos deles já trabalhavam com a indústria têxtil funcional, ou seja, sempre utilizando algum tipo de tecnologia de tecido. Então, teve esse lado que cada uma foi indo para um lado. E a minha família também, ela sempre teve esse background focado em manufatura de lingerie e pijama. Então, nesse isso sentido, vinha também da tua família? Tinha. Então, a minha infância, a minha adolescência, eu sempre convivi muito nesse mundo. Depois isso acabou, eles acabaram vendendo a confecção. E imaginei que eu nunca ia trabalhar com lingerie funcional. Nunca tive isso muito na minha cabeça. E engraçado como depois a vida... ela te coloca de novo num caminho que, na verdade, você sempre pertenceu. E então, nesse sentido, foi muito bom pra gente na época, porque a gente teve muito acesso a contatos que, pelo histórico familiar, a gente já tinha. Isso para a construção do produto, mas e para o desenho do produto? Isso também, a minha sócia, ela é engenheira hoje, então ela é engenheira química, na verdade. Então, trabalhou em muitas farmacêuticas. Ela ajudou muito nessa parte de desenhar essa parte do forro mesmo. E eu sempre entrei muito mais na parte de moda, justamente porque já tinha esse background de lingerie mesmo. Então, é legal também essa coisa do destino, como que na vida colocam pessoas que vão te complementar para que a ideia, ela se desenvolvesse de uma forma ágil, mas muito eficiente também. Então, acabou demorando um ano e meio, mais ou menos, pra gente chegar no produto final, mas é um produto que a gente, é muito bom, e até hoje a gente vê outros players no mercado, mas a nossa tecnologia, ela é ainda, assim, muito relevante ao lado do potencial de absorção que ela tem hoje. E hoje também a gente é a única marca de calcinhas absorventes a ser clinicamente testada no mundo. E isso a gente conseguiu através da nossa parceria com a Sempre Livre, né? Eles ajudaram a gente em todos os testes clínicos e ginecológicos, mas hoje, por ser uma categoria que ela não é regulada, por exemplo, aqui no Brasil, ela não é regulada por Anvisa. Em outros lugares do mundo também ela não passa por algum tipo de regulação. Então, foi algo que a gente investiu do nosso lado para ter essa certificação, para mais uma vez, né? Ter a segurança que a gente está ofertando um produto que ele é seguro e sempre passar essa transparência, essa confiança para os consumidores, que é muito importante também. E a tecnologia dos tecidos que vocês usam na calcinha, os tecidos, eles são nacionais ou são importados? Então, parte da matéria-prima ela é importada e parte ela é nacional. Mas o que eu acho muito importante é que a gente controla toda a parte de matéria-prima. Então, tudo vem sempre pra gente primeiro. Isso passa por um processo de testagem, de qualidade. Depois, isso vai para uma manufatura terceirizada só para costura. Isso volta a semi-acabado pra gente para passar por qualidade de novo. E aí, sim, ele é embalado para ter o destino final dependendo do canal, né? Se é um canal B2C, B2B, se é exportação. Então, é mais ou menos assim que funciona o fluxo operacional hoje de produção nosso. Você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. A Sempre Livre, ela é parceira da Pentes? A gente tem uma collab de produto junto com a Sempre Livre hoje, que é um dos nossos produtos mais acessíveis no portfólio hoje. E é um produto... Ele, né, ao lado de construção, ele parece ser mais básico, mas ao lado de tecnologia, ele possui a mesma tecnologia de todas as outras calcinhas que a gente tem no portfólio hoje e todos os outros produtos. Mas é uma linha mais focada em preço, né? Preço mais acessível e principalmente focado no canal farmácia, que é onde a Sempre Livre também é muito atuante, tem um nome muito forte. É isso que eu tava me perguntando, porque Sempre Livre sempre foi conhecida por produto menstrual descartável. Sim, absorvente descartável. E aí, eles se associam a uma marca que tem o potencial de roubar um mercado. De interromper o produto principal deles. Sim. Qual foi a lógica que estava por trás disso? Eles compraram uma parte da Pentes? Como? Não. Então, hoje, eles não têm participação na empresa, é uma colaboração de produto mesmo. Na época... Com a marca Sempre Livre. Exatamente. Pentes é Sempre Livre, na verdade. E então, na época, eles vieram até nós para abrir uma primeira conversa de como que a gente, às vezes, poderia trabalhar junto ou criar um produto junto. Então, essa abertura até no começo veio deles, mas que a gente achou muito interessante, porque eu acho que o mundo atual, ele tá cada vez mais focado nisso. Se você tá pensando em pessoas ou em marcas, a gente sempre acredita que hoje
A gente não tem... O mercado é tão grande, a gente não tem que ficar competindo ou tentando brigar um com o outro para conseguir chegar onde a gente quer chegar. Às vezes a resposta ela é até mais fácil. Por que não unir forças para a gente chegar, né, mais longe? Se o objetivo final da Pentes ou o objetivo final da Sempre Livre é trazer mais qualidade de vida menstrual para as pessoas, por que não estar juntos? Então, eu acho que a gente, né, ficou muito inspirada com essa ideia na época. A gente lançou o produto e pra gente foi muito relevante, né, ter, principalmente no início, um player com um nome tão consolidado ao lado de saúde do nosso lado. Eu acho que isso ajudou a validar até a nossa tecnologia, trazer uma confiança pro consumidor, porque toda categoria que é muito nova gera uma desconfiança muito grande. Será que o produto funciona? Será que ele é higiênico? Então, pra gente foi muito importante essa parceria, não é à toa que a gente tá com ela até hoje. E eu acho que do lado da Sempre Livre também foi muito interessante. Se você vê dados de consumo hoje, a tendência de comportamento de consumo, ela está mais tendenciosa a produtos reutilizáveis. E essa questão de produtos descartáveis, seja no mundo da menstruação ou qualquer outra coisa, canudos, por exemplo, isso tá em queda. Então, eu acho que a Sempre Livre, desde cedo, talvez, já teve essa consciência, ela sabe que esse mercado, ela estando dentro dele ou não, ele vai existir essa categoria, e eu acho que para eles a decisão foi mais fazer parte disso. Eu quero conhecer esse mercado um pouco mais a fundo, eu quero fazer parte dele, nem que seja através de uma colaboração de produto. Então, eu acho que, né, é essa a visão deles, de aprender um pouco mais sobre esse mercado e estar também com um player que eles gostam do lado. Duda, eu vou fazer uma pergunta que, assim, pra mim geraria uma certa desconfiança, porque todas as vezes que... E eu entendo muito da parte deles aprender com você sobre desenvolvimento tecnológico, segurança e marca, né? Porque você construiu uma baita de uma marca, antes de mais nada. É um fato, fato. Mas aí, você fala assim, pô... E se daqui a 2 anos eles falam, Duda, muito obrigado pelo tempo de colaboração, a gente já aprendeu super sobre esse produto, agora a gente vai lançar a nossa própria marca. Sim. Em nenhum momento você ficou, isso pode ser, eu posso... Não, eu sei que eles nunca se apropriariam da sua tecnologia, mesmo porque ela é patenteada. Sim. Mas da comunicação, de uma maneira de como fazer, da maneira como vocês criaram e consolidaram essa marca... você nunca teve receio disso poder acontecer no futuro? Olha, eu não tenho esse receio, porque eu fazendo parceria com eles ou não, eles poderiam fazer tudo isso. Aceleraria, eles poderiam estudar mais sobre o produto, eles podem estudar muito bem sobre a marca, mas eu... Né, além disso, de sempre ter esse risco estando com eles ou não, o que eu acredito muito é que a Pentes sempre foi muito autoral. Seja na tecnologia que a gente tem hoje, seja na forma que a gente se comunica, seja na nossa construção de marca. E eu acho que é isso que fez a gente estar aqui hoje. Porque a gente sempre foi precursora de um movimento, a gente sempre foi inovadora. Então eu não tenho medo... Né, da cópia, seja na cópia na questão de marca, seja na questão da comunicação, seja na questão do produto. Porque a gente já está a passos à frente, a gente tem essa vontade de sempre estar querendo inovar mais. Eu acho que a gente nunca teve essa... agora já estamos com o produto certo, já estamos com a marca certa, não precisamos fazer mais nada. A gente sempre tem essa sede de estar fazendo mais. E eu acho que isso faz com que a marca seja muito forte. E a verdade é, no longo prazo, pode ser que existam 100, 1 milhão de marcas atuando dentro dessa categoria, mas aquelas que vão ser mais relevantes são aquelas que têm uma marca, uma fidelização do cliente muito bem construída e muito bem trabalhada ao longo dos anos, né? Ter um contato muito próximo com o consumidor, o consumidor vê que a gente como marca está escutando o que eles precisam, e a gente está sendo muito relevante, né, em questão de conteúdo, em questão de lançamentos. Então, isso é uma coisa que realmente não me aflige, porque realmente eu acho que a gente, a todo tempo, tá querendo estar à frente do mercado. Fora que esse mercado é gigantesco, né? Muito São grande. Dezenas e dezenas de milhões de pessoas que menstruam todos os meses. Muito grande. É um mercado muito grande e que, a partir do momento que você conseguir... Porque eu acho, assim, que qualquer coisa que seja descartável, hoje em dia, ela precisa de uma razão muito forte para ser descartável. Eu concordo. Eu não consigo mais... A ideia do descartável, para mim, é uma palavra que tá ficando muito suja na minha boca. Porque... Não faz sentido. Nada é descartável, na verdade. Não faz sentido. Na verdade, você afasta da tua visão.
mas ela permanece por anos e anos e anos em algum outro lugar. Sim, a gente brinca, o primeiro absorvente que foi criado, ele ainda existe, ele não se decompôs, ele tá em algum lugar do mundo até hoje. Então é isso, né? Ele só sai do nosso campo de visão, mas ele não deixa de existir. Eu acho que não faz mais sentido. Eu acho que cada vez mais a gente está ficando mais consciente e a tendência por produtos reutilizáveis, ela é cada vez maior. E achei engraçado você falar, né, o mercado de menstruação, ele é muito grande, ele é mesmo, mas um outro mercado que a gente passou a atuar de uma forma mais recente, mas que também eu acredito muito, é o mercado da incontinência. Que ao invés de ser um mercado que nem menstruação, né, que muitas vezes as pessoas menstruam de 5 a 7 dias por mês, o mercado da incontinência urinária é um mercado que quem tem problemas com escape ou com incontinência mesmo, é um problema diário. E que a população ficando cada vez mais velha, você vê um mercado, né, que ele já é grande hoje, mas a tendência é para que ele cresça e seja muito também um problema muito relevante dentro da população daqui para frente, também faz com que esse mercado seja muito interessante de estar atuando. E a gente entrou com uma calcinha também focada em incontinência urinária, é uma outra tecnologia do que a gente tem para menstruação hoje, mas que a gente está vendo uma aceitação muito grande. Então isso também me deixa muito animada, assim, sobre até perspectivas de potencial da empresa Pentes como um todo. Agora, me fala uma coisa. Você tem a Pentes, ela começou para resolver um problema que os produtos que estavam aí no mercado, produtos menstruais, não resolviam. Sim. Mas, em que momento que você começa a pensar que, não, peraí, eu tô fazendo lingerie. São lingeries que são funcionais. Sim. Mas ela começou como um produto que era medicinal entre aspas, né? No campo do medicinal, você compra em farmácia. Mas eu entendo que hoje, vendo um pouco da comunicação da Pentes, tanto no Instagram quanto a loja e tudo mais, ela não tem nada de medicinal na sua construção. É um produto, é uma lingerie. Sim. Eventualmente, é uma lingerie que tem uma proteção, no caso da mulher estar em período menstrual. Mas ela pode usar esse produto fora do período menstrual. Pode, super, né? Super. É um produto que você usaria todos os dias. E isso que eu acho muito legal do case da Pentes, porque quando eu penso em marcas de saúde, assim, aquela coisa que é muito saúde, eu nunca acho a marca muito legal, eu nunca acho a marca muito viva, sempre aquela coisa mais fria, tons muito neutros. Sim. Cor de pele, entre aspas, né? Que nada tem cor de pele. Exatamente. Então, isso que eu acho que foi muito bacana como um diferencial de marca, que a gente trouxe um produto que ele era de saúde, mas trouxe uma coisa mais viva, né? Mais atual, mais moderna, que faz mais sentido para os consumidores. E também em termos de produto mesmo, por ser um produto também ligado à moda, as pessoas elas têm o desejo de utilizar, elas vestem, elas se sentem bem, elas querem mais cores, querem, né, algo diferente, que é algo que você já não vê tanto nesse mercado de saúde. Você não tem essa escolha no mercado de saúde. Ninguém chega em casa e fala, não vejo a hora de colocar aqui meu absorvente interno. Não existe isso. Mas isso é uma coisa que a gente consegue fazer através da calcinha. A gente consegue criar uma conexão emocional com o produto. E justamente por esse produto, né, ele ser ligado à moda, mas ele também resolver uma questão que é a questão de ajudar no período menstrual, você até ajuda a ressignificar a forma com que as pessoas, a relação com que as pessoas estão tendo com a menstruação. E esse foi o meu caso. Eu sempre tive uma relação muito negativa, como eu contei aqui no início. Mas hoje não é uma coisa que me incomoda mais. Eu trato como se fosse quase que um dia comum para mim. Então, o poder de fazer isso, o poder de você até conseguir ressignificar a forma com que as pessoas lidam com o que há anos atrás poderia ser um problema para elas, isso é muito gratificante no final e muito legal da gente estar fazendo parte desse mercado dessa forma. E no preço da calcinha, hoje em dia, ela se encontra em qual quadrante? Ela é uma calcinha mais cara, por conta das múltiplas camadas e da tecnologia que ela leva. Eu sei que quando você fala de lingerie, o céu é o limite, né? Sim, tem exatamente. lingeries que são tratadas como joias, e joias são. Sim. Né? O que eu acho muito interessante é que a gente começou com uma linha mais premium de produtos, até porque, né, eu acho que a gente sempre quis mostrar, em primeiro lugar, principalmente quando a gente estava começando, a qualidade do produto.
Então a gente começou com uma linha mais premium, que ela tinha diferentes fluxos, então os preços das calcinhas também variam de acordo com o fluxo. Mas com o tempo a gente foi vendo quanto, né, tornar a nossa tecnologia, já que a nossa tecnologia estava fazendo bem para tanta gente, tornar ela mais acessível, como isso também era importante para nossa jornada. Né? Exatamente. E eu acho que a gente chegou num dilema, uma época da marca, se a gente criava uma marca nova para criar uma linha, né, mais básica, talvez, mais focada em funcionalidade, não tanto em moda, ou se a gente fazia tudo dentro da Pentes, que nem ela é hoje. Eu acho que a gente tomou essa decisão porque a gente falou, gente, se eu deixar de, né, atender o público que também está focado mais na tecnologia e menos na moda, a gente vai perder espaço para, às vezes, uma outra marca que enxergue isso. Então, eu acho que nesse momento a gente tomou essa decisão de ter uma linha mais barata, que também tem preço por fluxo, e hoje uma linha mais premium, que também tem preço por fluxo. Então, hoje os nossos preços, eles vão de 64 até, a gente tem calcinha hoje de 150. Então, depende muito da coleção, depende se é uma collab, depende do fluxo, varia muito. Mas o importante é que eu acho que a gente quer cada vez mais estar atendendo um range de preços maior para que vá da preferência de cada um. Agora, me perdoa pela ignorância. Você tem o preço que é de acordo com o fluxo. Sim. Para você, para o custo da matéria-prima, para o custo da unidade do SKU, uma calcinha que é destinada a menor fluxo, eu imagino que ela tenha menos camadas, ela tenha menos camadas e menor área de absorção. E menor área de absorção. Essa tua necessidade de distribuir os seus SKUs por fluxo não vai chegar num ponto onde a tecnologia tá tão já controlada que a mulher não precisa mais pensar. Você já vai fazer uma calcinha que é para todos os tipos de fluxo? Ou não? Essa nunca vai ser uma questão, porque é uma questão também da área e, portanto, da modelagem. É que eu fico pensando, mas você tem que ter uma calcinha para o início do fluxo, para o terceiro dia e para o último dia. Então, uma calcinha com uma capacidade de absorção muito maior nos primeiros dias, é assim que acontece, né? Normalmente é mais forte no início e depois vai amenizando. Vai amenizando. Mas assim, é que depende muito Vai que eu falo uma besteira, né? do organismo mesmo da pessoa. Tem gente que ela sempre, independente se é o início ou o final, ela sempre vai menstruar pouco, ou médio, ou muito, independente do que for. Vai ter gente que sempre vai tender a ter diferentes calcinhas ao longo do fluxo. Vai ter gente que sempre vai tender a ter a calcinha com o maior potencial de absorção possível, porque independente se ela tá menstruando muito, pouco, médio, ela sempre nunca quer correr o risco. Então, eu acho que no final é a questão de como o nosso corpo funciona, mas também muito de preferência de cada um. E eu acho que quando a gente tem diferentes produtos atendendo diferentes necessidades ou mindsets de como consumir, qual é o comportamento de compra, a gente consegue atingir um público maior. Mas quando você cria diversos SKUs, dependendo do fluxo, também para aquela pessoa que está indo comprar pela primeira vez, ela vai ter que comprar 3 produtos, né? Porque para começo de fluxo... A gente indica 3 produtos. 3 produtos. Para dar tempo de lavar, de usar Exatamente, de novo. Até para... Mas entendi, você está perguntando se isso às vezes não pode gerar mais confusão do que ajudar na compra. Vamos supor, eu vou comprar... Eu pretendo comprar calcinhas menstruais para minha filha assim que ela começar a menstruar. Obrigada. Mas jamais que eu vou colocar. Não é uma questão, nem passou pela minha cabeça usar produto descartável. Né? Porque é como a pessoa já se sente confortável com um produto para cuidar dela durante aquela semana do mês. Eu acho que é legal que a nova geração ela é muito mais consciente, né, hoje em dia, até nesse sentido de ter um produto reutilizável, a questão de sustentabilidade, de um produto mais confortável, mais pensado para a pessoa mesmo. Então, tenho certeza que ela vai amar quando chegar na hora dela. Eu tava pensando nisso já, de repente já comprar, pra não ter que sair comprando, correndo, sabe? Sair à toa até a farmácia porque aconteceu uma emergência. E aí, não seria... O que eu tava passando aqui pela minha cabeça é que talvez chegue um dia em que você não precise ter calcinhas para todos os fluxos, que você tenha dimensionado para o maior fluxo e que ela atenda todos os fluxos, porque, enfim... Pode ser.
Pode ser que esse dia realmente chegue, que o ponto ótimo não é, né, você às vezes querer ter várias coisas diferentes. O ponto ótimo é, às vezes, você já ter um que funciona e que ele é muito fácil ao lado de replicar ou de você, né, adaptar a novas categorias, novos produtos. Então, concordo que isso pode ser que aconteça um dia. Hoje, a gente tem visto que quanto mais a gente consegue acrescentar ao nosso portfólio, maior é a nossa venda também. Hoje, quantos SKUs você tem? A gente tem, se não me engano, a gente está entre 700 a 800 SKUs. 800 SKUs com grade? Isso. Para cada um? Hoje a gente tem uma numeração muito grande, a gente tem a numeração desde o 10 até o 68, então isso já ajuda. E a gente também tem a questão de muitas cores, estampas, collabs. Mas espera aí, você tem 700 SKUs e cada um deles na grade? A grande maioria tem a grade completa. Tem alguns, às vezes, quando são produtos limitados, que a gente tem uma grade menor, porque às vezes não tem como, principalmente quando é uma colaboração com outra marca. Gente, que pesadelo logístico. Mas eu acho que a gente vai começando aos pouquinhos, depois vai crescendo. A gente ainda tem muito menos SKUs do que a maioria das marcas de lingerie hoje. Então... eu acho que é um bicho de 7 cabeças ainda controlável, sabe? E muitas das coisas também são ainda coleções limitadas dentro disso. Então, algumas acabam, aí a gente lança uma outra de novo. Então, isso vai descendo e subindo conforme vai passando os lançamentos. Essas collabs são coleções cápsula? Que vocês, sim, normalmente sim. A gente tem algumas poucas que são fixas, mas a grande maioria são cápsulas, como você falou. E quem que faz a curadoria dos estilistas que vão fazer colaborações com vocês? Hoje, toda a parte de desenvolvimento da Pentes de produto, ele é interno, mas toda vez que a gente faz uma collab com uma outra marca, normalmente a gente tenta ficar muito do lado proprietário da nossa tecnologia, a nossa expertise em como adaptar a tecnologia naquela modelagem ou naquele produto em específico. E normalmente a gente utiliza das parcerias mais ligadas a modas para que eles desenhem a estampa ou eles queiram fazer alguma coisa um pouco mais diferente ao lado de modelagem, justamente para ser uma colaboração mesmo, né? Cada um dentro da sua expertise contribuir para que a gente consiga entregar um melhor produto final. Qual foi a collab mais bem sucedida do ponto de vista de vendas que vocês tiverem? Que vocês já tiveram? Se é que você pode abrir. Não sei, assim, acho que talvez ao lado de grandeza ou de faturamento, eu não sei dizer, mas aquela que eu acho que a gente conseguiu manter por mais tempo e sempre tá tendo uma nova coleção é a nossa collab com a Farm. Então, é uma colaboração que já dura anos. A gente normalmente potência, de 3 em 3 meses, 4 em 4 meses lança uma coleção nova. Então, é uma coleção muito ativa pra gente, né? E as pessoas ficam pedindo, cadê a nova estampa? Cadê a nova estampa? O consumidor até já sabe. Distribuída nas lojas da Farm? Distribuída nas lojas da Farm e nas nossas lojas também. Então, é uma parceria muito importante pra gente, porque eu acho que sempre ajuda a estar trazendo, de 3 em 3 meses, trazendo alguma coisa nova, né? Porque sempre tem alguém que quer, já tem várias, já tem todas as cores e quer uma coisa diferente. Então, eu diria que ela é bem sucedida nesse sentido, assim, de sempre estar inovando e sempre tendo um novo lançamento. Ô Duda, em que momento da trajetória, porque também é uma marca tão jovem, né? 2016? A gente começou os estudos em final de 2015, começo de 2016, e a gente lançou a marca em agosto de 2017. É uma marca muito jovem. Então vai fazer 6 anos ainda. Nossa, para ter conseguido essa relevância, esse tamanho, 700 SKUs, é uma estrada muito, muito curta. É impressionante quando vocês conseguiram essa relevância em tão pouco tempo. E em que momento que vocês se dão conta que a Pentes é uma marca para corpos que menstruam e não necessariamente mulheres? Que vocês lançam produtos como cuecas menstruais e vocês vão abrindo o leque para falar, não, peraí, não é só a mulher que menstrua, né? Sim, eu acho que a gente, né, que a gente não conseguiu começar uma empresa lançando tudo que a gente realmente gostaria ou na prioridade que a gente gostaria, a gente realmente teve que, né, ir fazendo isso conforme a gente foi tendo a capacidade de ir abraçando cada vez mais os produtos que a gente queria lançar.
Mas eu acho que o que foi muito importante pra gente é que a gente sempre teve a gente tem ainda uma proximidade muito grande com o consumidor e com a comunidade. Então sempre, o que a gente foi até dando de prioridade para lançar, sempre foram pedidos da comunidade. Então hoje a gente tem até a sutiã para amamentação, isso foi um pedido para a comunidade. A gente pega as pessoas que estão pedindo, chama para um focus group, tanto ao lado de comunicação, de conteúdo, quais são as dores dessa pessoa, como a gente vai construir esse produto, manda esse produto às vezes para que a pessoa aprove, para que ela passe feedbacks. Então, é algo muito em conjunto, com muita proximidade, porque a gente acredita que dessa forma a gente consegue lançar mais rápido e a gente consegue lançar de uma forma mais assertiva. E no caso da cueca também foi um pedido da nossa comunidade mesmo, né? Pessoas que realmente elas não estavam se identificando com os produtos que a gente tinha na época, e que a gente, apesar de já saber isso, a gente viu que a gente tinha que acelerar, lançar um produto com que fosse super confortável, que fosse super funcional, mas que atendesse, que nessa questão, né, de inclusão, fazesse com que todo mundo pudesse se identificar com pelo menos um produto que tivesse no portfólio da Pentes. E foi assim que começou, muito em conjunto, ao lado de desenvolvimento, ao lado de elaboração. E é um dos produtos que eu tenho como, né, com muito carinho, porque eu sei que ele toca de uma forma muito positiva a vida de muita gente. Eu vou te contar uma coisa dos bastidores e depois, se você quiser, Caí, você edita. O Caí, nosso editor, quando eu falei, não, pra mim é super importante estar aqui, eu tô muito feliz de estar gravando esse episódio do Divã, porque foi a primeira marca que lançou produto menstrual pra homem. E eu olhei pra ele e falei assim, eu não sabia, Caí. Ele falou, pra mim foi super importante na minha trajetória. Então, realmente toca a vida de várias pessoas que, no final das contas, só de você ter uma cueca menstrual, você já fala sobre um modo de existir que você tinha uma impossibilidade anterior por uma questão, sei lá, fisiológica, se dá pra chamar desse jeito. Sim. Então, só do fato de você ter uma cueca menstrual, você legitima uma existência que antes não se sentia legitimada porque, enfim, não conseguia resolver um problema e criava quase uma incompatibilidade com a maneira como ela existia no mundo. E quando a gente até fez o lançamento desse produto, a gente fez toda vez, né, a gente faz uma campanha, faz um shooting, faz vídeo, até para falar um pouco dos bastidores de como foi a criação. E a gente trouxe muitos homens trans que, né, ajudaram a gente com o desenvolvimento do produto para fazer uma entrevista. E quando a gente perguntava, né, como você lida com a menstruação? E eu lembro que para mim foi muito emocionante porque a primeira resposta que a gente teve foi, gente, ninguém nunca na minha vida perguntou isso para mim. Tipo, isso é muito importante para mim estar podendo, né, às vezes colocar isso para fora, eu poder estar falando sobre isso, porque eu sei que muita gente se sente assim também e não tem a oportunidade de falar sobre isso. Então, eu acho que, né, a gente como empresa, a gente sempre teve essa consciência de como que a gente tinha que ter esse produto, porque a gente tinha que atender. E a gente tinha que, né, sempre estar nessa posição das pessoas estarem se identificando com o que a gente tinha no portfólio. Mas a partir desse momento que a gente fez essa campanha, eu tive ainda mais consciência do quanto que a gente estava fazendo ele era importante. E fico muito feliz que, né, quem está acompanhando a marca também tem essa consciência, porque a gente sempre teve, talvez, muito cuidado em sempre fazer as coisas de uma forma muito completa, mas também de uma forma muito positiva, colocar ela no mundo de uma forma muito positiva. E quando você a cisgeneridade, ela mal concebe a ideia do homem que menstrua. Você não consegue chegar ali. Porque você já tem o tabu que envolve a menstruação. Sim. Né? Que é um tabu que, enfim, pauta as relações amorosas, né? Tem muita gente que menstrua que não quer transar porque tá menstruada. Ou o heterotop tá com nojinho, esse tipo de coisa. Já tem todo um tabu em torno da menstruação. Aí depois vem o tabu. Aí a gente vai falar da questão trans. Aí quando você fala da questão trans, você vai pro campo da mulher trans, que é a mais visível dentro da nossa sociedade, né? Que é a mulher entertainer, que é a mulher que, enfim, ou às vezes a profissional do sexo, que você já tem um arquétipo da mulher trans. Mas quando você vai falar do homem trans, é uma questão muito invisibilizada, tá ainda mais, e que é atacada por todo lado, né? Eu tava conversando até com o Caio antes, a gente tava falando essa semana, eu falei sobre transfobia num post no Instagram e já veio uma mulher falando, não, porque a questão do homem trans é uma apropriação
da nossa pauta, porque, enfim, tem mulheres que, até o feminismo mais radical, que fica extremamente incomodado com a pauta do homem trans. Sim. Então, é inconcebível para muitas pessoas, inclusive eu, há pouco tempo atrás, eu não vou pagar de desconstruidão aqui, hétero desconstruído, esquerdomacho, até para mim era, é verdade, tem homens que menstruam. Eu mesmo, estando à frente, trabalhando com várias pessoas trans, eu mesmo, para mim, era meio inconcebível, assim. Entendeu? Era uma coisa que eu falava, putz, é verdade. Como deve ser a existência de uma pessoa que é trans e que ainda menstrua? E que tem que lidar com isso pelo menos uma semana por mês. Gente, é muito tempo. Mas é aquilo que você falou, é invisibilizado mesmo. E justamente, né, a menstruação já é um tabu, já não se fala sobre isso. E quando a gente entra, então, ainda mais nisso, você vê assim que as pessoas, elas ficam muito receosas de falar. E devia ser algo muito mais natural, né? Então, mas assim, fico muito feliz que como empresa a gente está conseguindo construir um caminho cada vez mais inclusivo e abrindo esse diálogo e colocando, né, essa pauta para que ela seja aberta, que ela seja dialogada e que a gente realmente evolua. Só uma empresa jovem conseguiria conceber uma cueca menstrual. Você nunca veria isso, porque sempre se falaria, não tem mercado, são poucas as pessoas, porque o que acontece é que a quantidade de público-alvo a quem se destina um determinado produto é que pauta a existência dele ou não. Sim. Então, só uma empresa que é jovem, que tem pouco tempo de existência e cuja fundadora também é jovem, conseguiria conceber, olha, não é uma questão de mercado, necessariamente. É também importante vender, mas é questão de existir para que a nossa jornada, o nosso propósito também ele seja concretizado aí, para essas pessoas. Sim. Então, só o fato de existir uma cueca menstrual, você já traz dignidade menstrual para um monte de gente que não tinha acessível isso, que tinha que se virar com outros produtos. Eu acho que a gente sempre teve muito no nosso DNA essa consciência de ser muito inclusivo, muito diverso, ser realmente uma marca para todos. Quando a gente lançou a Pants, né, a gente sempre era mandatório, não tem como a gente não ter diferentes tipos de corpos, diferentes tipos de tom de pele. Sempre foi algo assim, isso tem que existir. E isso há 6 anos, hoje né, a gente vê mais diversidade, mas há 6 anos atrás, você não via isso. Quando você pensava em marca de lingerie, você via aquele padrão, todo mundo extremamente magro, e a gente queria quebrar. A gente falava, gente, isso é uma marca real, é uma marca para todos. As pessoas não são todas magras e são dessa forma. E eu lembro que no início a gente foi muito criticado por querer abraçar a inclusão. Muito criticado mesmo. Talvez porque, né, não fosse tão comum como é hoje falar sobre isso, mas a gente sempre teve no nosso DNA que, independente de crítica, a gente sempre ia se apegar àquilo que a gente acreditava. Né, eu, como fundadora, minha sócia, toda a equipe. E foram meses e meses também recebendo, né, muita crítica sobre o que a gente estava fazendo até a gente chegar no ponto ótimo de hoje. Mas eu fico muito feliz que, não sei, né, se é realmente uma marca jovem, mas porque a gente também tinha essa segurança muito forte no nosso DNA, que a gente se apegou a isso e eu acho que a gente tem essa consciência de ser cada vez mais e mais e mais inclusivo, seja através de comunicação, de conteúdo, mas de produto também. Massa. A tua sócia ainda mora na gringa? Não, ela mora aqui. Ela mora aqui? Ela já tá aqui no Brasil faz quase 10 anos, eu acho. Ah, tá. Mas ela morava na gringa na época? Não, ela morava... 10 anos atrás ela morava e ela acabou casando, veio pro Brasil, mora no Brasil. E então, desde o início da Pants, ela já morava aqui. Ela continua aqui até hoje. E hoje em dia, como vocês se dividem? Você cuida do quê e ela cuida do quê? Hoje eu fico mais na parte operacional, na parte de finanças e na parte de desenvolvimento de produto. E hoje a Emily fica mais na parte de marketing e tecnologia. Massa. E deixa eu te perguntar uma coisa, Duda. Quando que você se deu conta? Porque sempre tem uma insegurança quando você está lançando um produto, além do mais tão inovador como você lançou. Eu não sei qual foi o primeiro... Quantos produtos? O teu primeiro lançamento tinha quantos produtos? O primeiro lançamento foram 4 modelos de calcinha. Uma para fluxo leve, 2 moderado e uma intenso. Então, você começou com 4
4 calcinhas, um cores. site em 2 cores. Exatamente. 8 SKUs, mais ou menos. 8, né? 8 variações. 8 variações. A gente tinha uma grade de tamanhos. Tá. E quando que você se deu conta? Como que foi a primeira resposta? Você montou um site, você lançou os 8 produtos, e qual que foi a resposta? A gente lançou o site dia 2 de agosto, a gente demorou 22 horas para fazer a nossa primeira venda. Eu acho que no início a gente sempre tem essa questão, né? Vai dar certo. Acho que todo negócio a gente vai dar certo, tô fazendo a coisa certa. Nossa, eu tô passando por isso agora, menina. Pelo amor de Deus. É desafiador, mas a gente sempre tem que ter a cabeça sempre muito confiante com o que a gente tá fazendo, porque quando a gente faz as coisas bem feitas, vai dar certo. E eu acho que a gente fez a primeira venda, o começo, né, tava uma coisa mais devagar, as pessoas tinham muita dúvida no início, se o produto funcionava, se o produto... Eu acho que essa deve ser a primeira barreira, né? É a primeira barreira. É até hoje, tá? Eu acho que a gente até antes de ser... A gente não é eu não vejo a Pentes como uma empresa muito comercial. A gente é muito focado em conteúdo educacional antes, porque se a gente não faz isso antes, ela nem considera a compra. Se a gente não explica exatamente como funciona a tecnologia, o que a gente faz ao lado de validações clínicas, de saúde, o que a gente faz ao lado de sustentabilidade, as pessoas não chegam nem a considerar trocar o método que elas já têm hoje para menstruação para um outro método. Então, é assim que funciona. E a gente começou, então, no começo tinha uma certa desconfiança, mas quando foi dando perto ali de um mês quase, acho que um pouquinho antes da gente dar um mês de marca, a gente começou a ter muita saída de imprensa na época, muita saída orgânica, porque a gente era a primeira empresa que em vários anos aqui no Brasil estava inovando dentro de um espaço tão tabu, em que culturalmente a gente nunca teve outra opção, a gente sempre, né, nasceu e você tem aqui o seu absorvente, é isso, não se fala mais sobre isso e é isso que a gente tem para oferecer, sempre foi isso. E eu acho que a gente chegou para dar uma chacoalhada no mercado e falar sobre isso de uma forma muito natural. A gente foi a primeira marca aqui no Brasil a utilizar o líquido vermelho para representar o sangue, porque até então as multinacionais utilizavam o líquido azul. Então a gente chegou, assim, para inovar ao lado de produto, ao lado de comunicação e ser muito transparente dentro de um mercado que era muito tabu e que a imprensa não falava sobre isso. Então isso chamou muita atenção, a gente começou a ter muita saída de imprensa. E depois dali, realmente começou a tomar outra proporção. A gente deu sold out no estoque que a gente tinha preparado para meses. Começamos a trabalhar em formato de pré-venda, que foi uma época até meio complicada, porque, né, não é a melhor experiência que você pode dar para o consumidor. Ele tem que esperar, às vezes, dias e dias e dias para que o lote que ele comprou fique pronto e possa ser entregue para ele. E então a gente só conseguiu normalizar isso depois de uns 3 meses, que foi mais ou menos a época que a gente fez a nossa primeira pop-up física também, mas depois dali a gente conseguiu ir crescendo e chegar onde a gente está hoje. Você me trouxe uma memória afetiva que eu me lembro que eu nunca vi muita televisão, mas eu me lembro de uma vez de uma propaganda de um absorvente, eu nem vou me lembrar qual que é a marca, que era dentro de um laboratório, se abria o absorvente, que era praticamente uma balsa, pegavam uma pipeta com um líquido azul e derramavam em cima. Que era uma coisa que, assim, poderia servir para qualquer tipo de produto químico, para qualquer produto técnico. Era uma coisa que não estava no campo do orgânico, do quase ancestral. Tava uma coisa asséptica, era uma maneira de você vender recobrindo, e eu me lembro até das camadas dos grãos de gel. Eu me lembro da maneira como se vendia como engraçado que isso te marcou, né? Não, porque era uma coisa meio fascinante do ponto de vista técnico, eu sou engenheiro. Ah, tá. Então, do ponto de vista técnico, a venda era muito técnica, não se resolvia um problema, se mostrava a capacidade que aquele produto tinha de absorver líquidos. Sim. Como se aquilo se não fosse um líquido menstrual, né? Sim, exatamente. Então se afastava, por conta até do tabu menstrual, se afastava completamente da realidade de uso daquele produto. É muito engraçado que quando a gente lançou a Pentes, a gente fez um vídeo institucional também para explicar, né, como que é a dinâmica de usar o produto, né, enquanto você tá no período, e a gente sabia o quanto aquele vídeo era um vídeo
importante pra gente lançar. Justamente porque ajudava a derrubar um pouco essa barreira que as pessoas tinham quando elas tinham o primeiro contato com o produto. E a gente não conseguiu, quando a gente lançou, a gente só conseguiu subir as fotos, a gente não conseguiu subir no Google o vídeo, porque o Google barrava isso, falando que era um vídeo contendo sangue, portanto era um vídeo violento. E a gente ficou... Acho que, gente, foi mais de um mês que a gente conseguiu subia, caía, até a gente conseguir desenrolar isso junto com o Google de, olha, isso não é um vídeo com sangue de violência, isso aqui é um sangue representando um sangue puro, totalmente natural, e não tem como vocês ficarem barrando isso. Vocês deveriam ter contado essa história. A gente teve que usar um líquido verde, fingir que essa é uma mulher alienígena, porque o Google... Não tá deixando, na verdade. A gente podia ter feito diferente na época. Daria pra fazer... um mês sem vídeo. Não, a gente vai usar um líquido verde porque a gente vai supor que é uma mulher, sei lá, alienígena. Porque na Terra uma mulher não pode menstruar, tá, gente? Não podemos usar líquido vermelho porque senão o Google barra. Pelo amor de Deus. Absurdo, né? E outra coisa que eu me lembrei falando disso, eu me lembro que uma vez eu deveria ter, sei lá, 10 anos e um menino levou um absorvente dentro da lancheira e abriu no vestiário masculino da escola. E que ele deveria ter, enfim, tirado da mãe. Sim. E aí ele levou e a gente passava de mão em mão o absorvente e a gente cheirava o absorvente, olhava e falava, gente, pra que serve isso? Porque a gente não tinha ideia do que acontecia, imagina. Informação na década de 80, muito menos distribuída do que hoje. E a gente olhava para aquele absorvente com as abas laterais, assim, e olhava para aquilo como se fosse algo de outro mundo. Sim. Não, e até, não sei quantos anos vocês tinham na época, Tinha mas uns 10, até hoje, dentro da educação, você não vê ainda um período que é muito voltado até para explicar, tanto, né, para meninos ou para meninas na sala de aula, o que é a menstruação, o que realmente está acontecendo com o corpo. E aí você, né, às vezes acaba nessa situação de que a pessoa nem sabe o que é aquilo, para que aquilo serve, quanto deveria ser uma conversa muito mais naturalizada. E até a própria dentro cultura do ambiente pop, escolar. A própria cultura pop ridiculariza. Tem várias cenas que eu me lembro da história do cinema, dos homens jogando absorventes nas mulheres. Carrie, a estranha, por exemplo, tem uma cena no filme Carrie Estranha que ela menstrua. Eu não vi. Carrie Estranha, que é um clássico, né? Dos filmes de terror. Tem uma cena em que ela menstrua e que os homens começam a jogar absorventes nela. Eu não sabia. Por causa da grande vergonha dessa mulher menstruar. E me conta uma coisa, Duda, que a gente já tá se aproximando aqui do fim do papo. Você acha que a Pentes, em algum momento, ela vira uma marca de moda e para de ser uma marca funcional? No futuro, num futuro longínquo, ela para de ser... A gente para de falar de produto menstrual e fala assim, a mulher é um produto para mulher ou para corpos, e que no final das contas ela pode ser usada todos os dias. Você tem essa aspiração de elevar ela para um lugar de moda e não necessariamente, e ela obviamente funcional, mas o fato dela ser funcional ela cumpre uma função uma vez por mês e ela ficar como uma marca de lingerie, como foi a tua origem, como foi o teu... Eu acho que a gente, né, tem a nossa linha core hoje, que ela é em volta de menstruação, é também em volta de incontinência. A gente tem os produtos complementares que ajudam a reforçar, talvez, o lifestyle, que a gente quer trazer um pouco pra marca. Sutiã, né? Sutiã. A gente tem sabão hoje para lavar as calcinhas, a gente tem sabão íntimo, a gente tem chá focado no ciclo menstrual. Então, tem os produtos complementares que eu acho que ajudam a reforçar a nossa posição no mercado. Vejo a gente avançando nesse sentido, né, de ser sempre uma marca mais focada no bem-estar, mas eu não vejo a Pentes não fazendo algo que seja ligado a trazer mais saúde ou trazer mais sustentabilidade. Então, até hoje, tudo que a gente lança, ou ele tem que ser mais saudável do que alguma coisa que tem no mercado, ou ele tem que ser mais sustentável. Então, eu mesmo no longo prazo, eu não vejo, a gente pode até cada vez mais ter mais categorias ligadas à moda, mas eu não vejo a gente fazendo isso sem ser uma moda funcional, ou uma moda que traga algum benefício ao lado de sustentabilidade, ao lado de saúde. Mesmo porque o mercado... Acho que é muito a nossa assinatura. E até, a minha pergunta é até um pouco ingênua, porque o mercado é tão grande e tem tanta
transformação para acontecer dentro dele? Sim, muito. Principalmente no mercado de moda, gente. Exatamente. Tem muita coisa. Tem tanta coisa para fazer que você... Até pensar, não, já tem muitas marcas que fazem lingerie, né? Sim. E que para fazer produtos para fluxo, independentemente de seja um fluxo de uma incontinência, um fluxo menstrual, aí você tem que entrar num campo que talvez nem vale a pena, porque essa transformação ela é muito dolorosa. Exatamente, né? Às vezes o tempo, a energia que você gasta em R&D para construir uma coisa que às vezes você não tem nem propriedade, nem tanta expertise em estar construindo. Depende, né? Mas nem sempre isso vale a pena. Então eu acho que a gente já tendo essa propriedade com relação à expertise de produtos sempre funcionais, eu acho que a gente sempre tem que carregar isso independente do caminho que a gente for seguir. Maravilhoso. Duda, muito obrigado pelo teu tempo. Eu que agradeço. Delícia. Essa hora passou amei. Voando. Obrigado mesmo. E eu acho que a lição que você passou aqui, que a gente começa resolvendo o nosso problema, é uma baita de uma lição. Eu vejo muito empreendedor que fantasia com um problema, ou que fantasia com um público-alvo, que fantasia com um propósito, que perde muita energia e que esquece de olhar para si. Sim. Muitas vezes a resposta está em você mesmo. E aí verdade. O produto ou o serviço é só uma consequência dessa busca de aliviar uma dor e atenuar uma dor, como foi o seu caso. Exatamente. Então, muito, muito bonita a tua história, viu? Obrigada. Divan de CNPJ, toda quarta-feira na tua plataforma preferida. Até semana que vem.